sou a Teacher Eduarda e hoje o nosso assunto é ele, o Present Perfect, focando em verbos regulares. Mas antes da gente entrar nesse conteúdo que é um pouquinho mais chatinho, mais difícil, né, não esquece de se inscrever aqui no canal, dá um like lá no Facebook, segue nossa página no Instagram, curte, compartilha, comenta, né? Faz essa interação com a gente. Então, o assunto de hoje é o Present Perfect. Ele é um dos tempos verbais mais difíceis da gente aprender. Porque quando eu falo a gente, eu falo nós falantes de língua portuguesa. Por quê? Porque a maioria dos tempos tem uma correspondência exata, né? Quando a gente vai traduzir ou pensar no significado das frases, o Simple Past, ações no passado, né? Que aconteceram no passado, a gente vai indicar o tempo, né? E a gente traduz no passado. O Simple Present, ações que são rotina, que são corriqueiras, que são comuns do nosso dia a dia. E né, vai ter uma indicação de frequência, coisa assim, e a gente traduz para o presente. O Present Perfect, não. O Present Perfect, ele vai ter um duplo sentido, ele vai ter uma dupla temporalidade, se é que a gente pode dizer assim. Então, por isso que ele é um pouquinho mais complicado. Ele indica duas possibilidades de tempo que a gente não tem essa correspondência de duas temporalidades no português. Né? A gente não tem um tempo verbal que indique isso certinho, assim, como funciona o Present Perfect. Por isso que ele é um pouco mais difícil de a gente aprender. Então, aqui não adianta só a gente ver a estrutura da frase, né, e ver como é que a gente vai conjugar o verbo, deixar de conjugar, porque a gente tem que entender por que a gente vai usar, como é que a gente vai usar, em que tipos de situação. Então, vamos lá. O que é e para que serve? Então, né, ele é um presente perfeito, né, a gente pode dizer assim. E aqui que está a questão. Em algumas frases, ele vai indicar passado. A gente vai traduzir como passado. Em algumas frases, ele vai indicar presente. E a gente traduz como presente. É isso que complica a vida. Por quê? Porque ele tem dois tipos de usos. O primeiro tipo de uso são ações que começaram no passado, mas que elas ainda têm algum tipo de continuidade, elas ainda estão acontecendo no presente. Então, uso número 1. Uso número 2 são ações que aconteceram no passado e né, ficaram no passado. Só que não interessa quando que a ação aconteceu, interessa que a ação aconteceu. Diferente assim do Simple Past, que quando a gente faz, eu estudei ontem, a gente indica o tempo. Aqui não interessa que eu estudei ontem, o que interessa é que eu estudei. A ação é mais importante, né, do que quando aconteceu. Então, essa vai ser a diferença grande entre o Simple Past e o Present Perfect, por exemplo. E ele vai precisar de um verbo auxiliar, então, em afirmações, negações e interrogações. Vamos ver algumas situações de uso. Então, como eu falei nesse vídeo, a gente vai focar em verbos regulares, que são aqueles que terminam com ed. Então, a gente tem verbo e só colocar ed no final. A gente tem aqui I've prepared the classes, que é eu preparei as aulas. Então, ó, no passado. Quando? Não interessa. O que interessa é que eu fiz isso. You have studied for the test. Tu estudou para a prova. Não interessa quando, o que interessa é que tu estudou. Ó, he has never played soccer before. Então, né, ele nunca, ó, o advérbio aqui, ele nunca jogou futebol antes. O que interessa aqui não é o tempo, o que interessa é que essa ação nunca aconteceu na vida dessa pessoa. E agora vamos olhar esse exemplo aqui. They've worked here for 3 years. Eu não vou dizer que eles trabalharam aqui por 3 anos. Por quê? Se eu for dizer que eles trabalharam aqui por 3 anos e não trabalham mais, eu vou usar o Simple Past, porque é uma ação que ficou no passado. Agora, se eu quero indicar que essa ação começou no passado e ela ainda continua, ou seja, eles começaram a trabalhar no passado e no presente ainda estão trabalhando, eu vou dizer eles trabalham aqui há 3 anos. Então, ó, essas 3 frases tinham situação de passado. Essa é a situação de passado que continua no presente. Então, a gente traduz ela no presente. É isso que complica um pouco, é conseguir identificar essas frases que, né, aconteceram no passado, mas não interessa quando, e as frases que têm uma continuidade no presente. Então, a gente vai conjugar como na afirmação? A gente vai usar o auxiliar, que aqui vai ser o have e o has. O has a gente vai usar para a terceira pessoa do singular, para he, she e it. Então, I have prepared the classes. He has never played soccer before.
Então, aqui a gente vai ter a ordem da frase, o sujeito, o verbo auxiliar have ou has, né, dependendo da pessoa, o verbo com ed no final, então a gente tem prepare, study, play e work, que a gente só coloca ed porque eles são verbos regulares. Para fazer a negação, a gente só vai colocar um not do ladinho do have ou do has. Então vai ficar I haven't prepared the classes. You have not studied for the test. He has not or hasn't played soccer before e they haven't worked here for 3 years. Então, a gente tem a contração de have not em haven't e de has not em hasn't. E essa é a estrutura básica da negação. Sujeito, have not ou has not, que pode estar da forma contraída, o verbo com ed no final, porque é um verbo regular, e o objeto da frase. Para conjugar interrogação, a gente vai colocar o verbo auxiliar no início da frase. Então, have you prepared the classes? Has she studied for the test? Has he played soccer before? Have they worked here for 3 years? Então, né, a gente começa com o auxiliar, have ou has, dependendo do sujeito. Daí depois vem o sujeito, para depois o verbo com ed. Aqui que é diferente do simple past. No simple past, quando a gente usa negativo interrogação, o verbo perde o ed, fica o work normal. No present perfect, não. A gente precisa que o verbo tenha ed na negação e na interrogação também. Esse tipo de auxiliar vai exigir isso. Isso vai servir, né, para os regulares e para os irregulares. Eles vão ter que estar conjugado de acordo com o que eles são. Então, se regular, ed direto. E agora, como é que a gente responde essas perguntas? Então, have you prepared the classes? Yes, I have. No, I haven't. Né? Mesma coisa que todos os outros tempos. Tem que cuidar do auxiliar e o sujeito. Has she studied for the test? Yes, she has. No, she hasn't. E assim por diante. Agora, a gente vai dar uma olhadinha em coisas que são comuns aparecer com present perfect. Uma delas é o for e o since. Lembra que eu tinha usado um exemplo com for antes? They have worked here for 3 years. Então, agora a gente vai focar no for e no since, que é o contraponto do for. Então, o for, ele é o a ou por. Por exemplo, you have watched aula D for 3 years. Tu assiste aula D há 3 anos. Ou tu tem assistido aula D por 3 anos. Ele dá essa ideia, ação que começou no passado e ainda continua. Então, o for vai sempre indicar a duração da ação, a duração do tempo da ação. O since é o desde. Então, tu assiste o aula D desde 2016. A gente vai indicar com since o início da ação. É o mesmo caso, uma ação que começou no passado e ainda continua. Então, a diferença do for, ele vai indicar a duração. Então, sempre com for, a gente vai ter a duração aqui. A gente vai ter o número, né, e meses, anos, horas, segundos, qualquer tipo de duração vai estar aqui. Com o since, a gente precisa de uma data específica. Pode ser uma hora, pode ser um ano, um dia, uma data comemorativa. Eu posso usar aqui Natal, Ano Novo. Isso é uma data específica, porque, né, tem uma data específica. Então, essa vai ser a diferença do for e do since. E a gente normalmente usa eles com o present perfect. Outros dois que vão aparecer muito com o present perfect é o ever e o never. Por quê? Lembra que eu falei que, né, o outro uso do present perfect são ações que aconteceram, mas não me interessa quando, só que interessa que elas aconteceram. O ever vai dar o sentido de se isso já aconteceu alguma vez na vida da pessoa. Então, por exemplo, has she ever watched aula D? Ela alguma vez na vida já assistiu aula D? E she hasn't ever watched aula D. Ela nunca assistiu aula D. O que, né? Uma mentira, já que vocês estão aqui assistindo. Então, olha só. Eu vou usar o ever em perguntas e em frases negativas, ok? Ou eu posso usar em frases afirmativas, mas é muito raro ele aparecer.
Porque se alguém te perguntar, has she ever watched aula D? Yes, she has. No, she hasn't. Fica simples. Agora, olha o never, que é um nunca. She has never watched aula D. Ela nunca assistiu. Qual a diferença dessas duas frases? Olha só, o ever a gente vai usar em frase negativa. O never a gente vai usar em frase afirmativa com sentido negativo. A ideia dessa frase é nunca. Mas como o never é o ever com o no na frente, só que a gente juntou not e ever, ficou never. Então a gente não vai colocar essa negação aqui com never. Vai ser só she has never watched aula D. E isso aqui é mais comum que isso aqui. Ok? Então, só para relembrar, ever, já alguma vez, né? Se isso já aconteceu, se alguma vez isso aconteceu. Então, perguntas e frases negativas. E o never, ele é um nunca, a gente vai usar em frases afirmativas com sentido negativo. Por hoje é só isso, né? Bastante conteúdo. Então, na aula que vem, a gente continua o present perfect com os verbos irregulares. See you next time. Bye, bye!